Boa tarde a todas e a todos. Como disse, meu nome é Gabriel, eu sou mestrando na Universidade Estadual de Londrina, sob a orientação do professor Marcos Rodrigues da Silva. Eu estou no primeiro ano do meu mestrado. A pesquisa que eu trago para vocês é, na verdade, o meu projeto de dissertação. Entretanto, não está completa a pesquisa, além de estar em desenvolvimento, né? A minha pesquisa ela compreende 3 momentos diferentes, no caso, seriam 3 capítulos, e até o momento eu só dei conta de 2. Eu ainda não terminei o terceiro. Então, eu vou apresentar um resumo do que eu produzi até então e um esboço do que eu pretendo fazer para possíveis sugestões, críticas. Uma outra consideração que eu gostaria de fazer, antes de tudo, é que o meu trabalho é de filosofia da ciência, certo? Só que eu não trabalho, na verdade, com análises lógicas de estruturas, né? Como positivismo, etc. O meu trabalho volta-se mais para a dinâmica científica. Tá? Então, talvez ele seja um pouquinho diferente do que outros apresentaram durante o dia, ontem também. Tá? Em textos de filosofia da ciência, não é incomum nós encontrarmos a expressão raciocínio abdutivo ou abdução como sinônimas da inferência da melhor explicação, né, que daqui a gente vai chamar de IBE, o original em inglês. Gabriel. Só que o termo abdução, na verdade, ele se remete a uma forma de raciocínio, pois não? Eu acho que talvez seja melhor você desligar o vídeo, Estão ouvindo? porque está quase travando, está com delay, mas a gente está te ouvindo. Ah, sim. Retomando, como eu disse, o termo abdução ele se remete a uma forma de raciocínio que foi desenvolvida pelo Peirce durante grande parte da obra dele, né? A intenção do autor, na verdade, foi apresentar uma forma de raciocínio diferente da indução e da dedução, e também que fosse capaz de representar o processo de geração criativa operada por um cientista ao formular uma hipótese teórica, né? Esse aqui é um exemplo de uma formatação da abdução do Peirce, né? A premissa: o fato surpreendente C é observado. Premissa 2: se A for verdadeiro, C seria uma consequência. Conclusão: logo, isso é motivo para supor que A é verdadeiro. Certo? Já a inferência de melhor explicação, por outro lado, ela é uma forma de raciocínio que foi apresentada pelo Gilbert Harman em 65 e chegou a ser desenvolvida depois pelo Lipton em 91, com a finalidade de elucidar o processo seletivo de hipóteses e teorias pelos cientistas e a inferência e também legitimar a inferência de entidades inobserváveis na ciência. Esse aqui é um modelo de formatação da IB do Harman, muito comum, né? Premissa 1: um fenômeno F deve ser explicado. Premissa 2: a hipótese H explica F melhor que as outras hipóteses rivais. A conclusão: H é passível de crença em sua verdade. Entre os vários autores que tratam as expressões como sinônimas, bem como formas de raciocínio como idênticas, né, a gente pode encontrar o próprio Harman e o Lipton, que afirmaram que IB nada mais é do que um maior desenvolvimento daquilo que foi apresentado pelo Peirce no passado. Aqui eu apresento algumas citações, né, tanto do Harman quanto do Lipton, e os dois eles fazem a mesma coisa. Eles dizem que a IBE nada mais é do que ou que foi apresentado pelo Peirce ou um desenvolvimento do que foi apresentado pelo Peirce. Embora grande parte da tradição de filosofia da ciência tenha adotado essa identificação entre as formas de raciocínio, recentemente alguns estudiosos da obra de Peirce, né, historiadores da filosofia, começaram a levantar algumas objeções quanto a isso. E aqui eu destaco 3, o Miyamoto, o Daniel Campos e o Park. Aqui é uma citação do Miyamoto, que ele diz, no caso, que a abdução ela é exclusiva para a geração de hipóteses, que foi essa a intenção do Peirce, e IBE já serve para outra coisa, para aceitação de hipóteses ou rejeição. O Campos vai na mesma linha, tem o Park. Com exceção eles atacam geralmente o que foi apresentado pelo Harman, né? O Campos ele fala um pouco do Lipton, mas não é exatamente o ponto que eu vou adentrar hoje, certo? Segundo tais autores, né, se nós nos atentarmos cuidadosamente, podemos perceber claramente que a abdução e o IB elucidam etapas distintas da dinâmica científica. A abdução, em linhas gerais, é o processo de geração de uma nova conjectura, com base em conhecimentos anteriores, e oferece aquilo que pode ser plausivelmente a causa ou a circunstância que explica um fenômeno observado, integrando um conjunto de hipóteses alternativas para responder ao fenômeno. Já a IBE é o processo seletivo que parte de um conjunto de hipóteses previamente disponível a fim de selecionar a melhor explicação para a evidência com base nas virtudes pragmático-explicativas da própria hipótese. Contudo, a descrição de IBE que Lipton apresenta em seu livro, ela busca ser uma descrição tanto do processo de geração quanto do processo de seleção de teorias e, por essa razão,
É por essa razão que o Lipton diz que, que sua IBE é sim um desenvolvimento do raciocínio abdutivo, né? Aqui a apresentação do Lipton diz, né, de acordo com a inferência da melhor explicação, as práticas inferenciais são governadas por considerações explicativas. Através de nossos dados e crenças anteriores, nós inferimos o que iria, se for verdade, fornecer a melhor das explicações concorrentes que podemos gerar desses dados, desde que o melhor seja bom o suficiente para fazermos qualquer inferência. Esse é um modelo que a gente pode extrair do livro do Lipton, da IBE dele. 1. Fenômeno F deve ser explicado. 2. Partindo de conhecimentos e crenças anteriores, nós inferimos que a hipótese H, a qual rivaliza com outras hipóteses, se verdadeira, explica F. Conclusão, H é a melhor explicação de F. O problema que a gente tem aqui, então, é que a formulação de IBE proposta por Lipton, graças à inversão do conceito de verdade nas premissas comparada à IBE do Harman, ela está mais próxima do raciocínio abdutivo. Então, a gente tem que lidar com duas coisas. Primeira, quais as reais diferenças entre a IBE de Harman e a abdução do Peirce? E a segunda, seria a IBE de Lipton não um modelo de IBE, mas sim um modelo de abdução? É isso que eu vou tentar tratar adiante. É isso que, na verdade, é a minha pesquisa versa, certo? E para tentar responder isso, eu me segui o seguinte itinerário. Primeiro, identificar o conceito de abdução nos escritos maduros do Peirce. Depois, caracterizar IBE de acordo com a produção de Harman, quais as distinções entre ela e a abdução. E, por último, examinar minuciosamente a reformulação de IBE operada por Lipton e averiguar em quais aspectos ela se distancia ou se aproxima da IBE do Harman e da abdução. O que é, então, a abdução peirciana? Né? Um resumo do que eu estudei e pesquisei lá nos textos do Peirce. Se nós realizarmos uma pesquisa bibliográfica, em geral, buscando uma definição de abdução, seja em compêndios e manuais de epistemologia e filosofia da ciência, ou em livros e artigos específicos sobre tipos de inferências, nós podemos notar que existe uma diferença significativa entre alguns textos sobre o que é e qual o alcance da inferência abdutiva. Alguns autores afirmam que a abdução é uma forma de inferência que trata de geração de hipóteses. Outros afirmam que é uma inferência que, além de explicar a gênese de hipóteses, também se estende à seleção de alternativas, já concebidas, bem como os mecanismos de seleção. Esses últimos são os que identificam a abdução com o IBE. Todavia, seja interpretando a abdução como um processo de geração de hipóteses, ou como um processo de geração e seleção de hipóteses, os historiadores e filósofos concordam de que a origem do conceito se remonta aos trabalhos do Peirce acerca da lógica investigativa da ciência. Entretanto, como bem pontua Santaella, Peirce foi um pensador que não se privou da possibilidade de modificar e evoluir seus conceitos ao decorrer do desenvolvimento da sua obra, né? E por essa razão, a tarefa de localizar uma definição absoluta da abdução é um tanto quanto complexa, gerar inúmeros problemas, como, por exemplo, obter uma interpretação equivocada sobre o significado maduro do conceito, ao não ter certa cautela em abordar essa evolução dentro dos escritos do autor. E esse, inclusive, é um dos pontos de crítica dos historiadores do Peirce. Eles dizem que o Harman, o Lipton, eles não se ateram a uma formulação madura de abdução e, por isso, eles identificam o IBE com o que o Peirce havia dito. Isso se faz necessário a gente, primeiramente, realizar uma pequena incursão no pensamento peirciano, né, objetivando localizar uma definição concreta do conceito de abdução, para a gente avaliar a distinção epistêmica com a inferência e melhor explicação, certo? Todavia, eu quero ressaltar aqui que eu não sou um estudioso do Peirce, eu não estudo pragmatismo, e a reconstrução que eu estou fazendo aqui é instrumental para os nossos fins de avaliar a IBE liptoniana, certo? Embora eu tenha tido cuidado de pegar minuciosamente o que os historiadores e o que o próprio Peirce dizia sobre o conceito. Comum que os comentadores da obra peirciana, ao tratarem do desenvolvimento do conceito de abdução, costumam distinguir dois períodos essencialmente antagônicos, pré- e pós-1900, ou não, da abdução como uma forma de raciocínio inferencial essencialmente independente e diversa da indução, tanto em forma quanto em aplicação, né? A gente pode sintetizar dizendo que o período de pensamento do Peirce que precede o ano de 1900 é caracteristicamente marcado por uma busca de formas de raciocínio ligadas na ciência, dedução, indução e hipótese. Essa última viria a se tornar abdução, ou em alguns textos ele chamaria de retrodução. E essas suas relações rígidas com as três figuras básicas do silogismo. Na conhecida abordagem de 879, o raciocínio hipotético era concebido previamente como uma forma de inferência que se mistura com a indução na comprovação de uma hipótese teórica na ciência. E a sua validade estaria, então, condicionada à probabilidade da hipótese ser verdadeira.
Isso é antes de 1900. Contudo, após uma progressão gradual da natureza do conceito de inferência hipotética nos escritos do Peirce, a abdução chegou à sua caracterização definitiva em 1903, sendo concebida então como uma forma de raciocínio totalmente independente e diversa da indução, responsável pela formulação cognitiva de hipóteses que somente posteriormente seriam testadas indutivamente. Certo? A abdução, nesse sentido, passou a ser algo diverso do que era a inferência hipotética do período pré-1900, isto que passou a se configurar como processo de geração de novas ideias. Dessa forma, a abdução se distingue categoricamente dos raciocínios indutivo e dedutivo, tanto em aplicação quanto em forma lógica. Né? Sobre a fórmula lógica, o Peirce apresenta nas Harvard Lectures, e é aquilo que eu já apresentei anteriormente. Em geral, o que o Peirce intenciona é mostrar que a conclusão da abdução é radicalmente diferente das conclusões da indução e dedução, né? Visto que a abdução nos apresenta algo que pode ser plausivelmente a causa que explica um fenômeno observado, enquanto a indução conclui que algo provavelmente deverá ser a causa do fenômeno, de acordo com o cumprimento de determinadas conjunturas, e a dedução afirma que algo deve necessariamente ser causado sob dadas condições hipotéticas ou axiomáticas. Portanto, a conclusão da abdução é passível de falibilismo, certo? O falibilismo da abdução também revela a questão referente à ação indutiva posterior é de fundamental importância, pois o valor da verdade das hipóteses abdutivas só podem ser inferidos após a confirmação dos resultados através de testes. Isso é, uma hipótese abdutiva, embora plausível, jamais pode ser tomada previamente como verdadeira, pois deve ser condicionada a um exame ulterior para testar sua veracidade. Embora a abdução reclame a necessidade de testes indutivos posteriores para suas assertivas, tais processos comprobatórios não integram a dinâmica da proposta pelo raciocínio abdutivo, né? Pois se configuram como etapas distintas do processo de gênese descrito pela abdução. O Peirce também alega que a natureza da abdução opera como um insight. Isso é uma coisa importante a gente ter em mente para avaliar a IBE, pois esse insight ocorre na mente do cientista, combinando elementos disponíveis de uma forma nova, ou aplicando uma hipótese teórica já conhecida, certo? Em um contexto completamente novo, ou seja, reinterpretando algo que já se sabia, mas em uma situação completamente diferente, de uma forma completamente nova. Né? Aqui é uma citação do Peirce, ele falando sobre o ato de insight da gestão abdutiva. Vou passar rápido, acho que não vai dar tempo. Por fim, eu quero sintetizar que a abdução, como ela foi considerada pelo Peirce na fase madura, é o ato cognitivo praticado pelo cientista ao conceber uma hipótese nova, seja aplicando leis ou regras já concebidas preliminarmente ou engendrando uma hipótese completamente nova, tendo em vista solucionar um problema ou explicar um fenômeno. Esse ato cognitivo, como o Peirce busca deixar claro, não é precedido de outra operação mental, se configurando então como um insight, embora seja um arranjo ou lampejo influenciado pelos conhecimentos anteriores do sujeito e que deve ser testado indutivamente depois. Segundo ponto, o que é a IBE Harmaniana? A primeira vez que a expressão primeira explicação apareceu, como eu disse, foi no artigo homônimo do Harman, publicado em 65. Nessa publicação, Harman buscou apresentar o argumento, por ele denominado de inferência da melhor explicação, a fim de evidenciar suas distinções com a inferência indutiva e enumerativa, mas sem se configurar como uma forma generalizada de inferência dedutiva. A argumentação do autor, basicamente, consistiu em caracterizar que uma indução enumerativa carece de um pressuposto, que isso é evidenciado por IBE. 5 minutos. Em linhas gerais... Vou correr um pouquinho, então. Em linhas gerais, partindo de um problema a ser explicado e de nossos pressupostos teóricos implícitos, escolhemos, dentro de um conjunto de hipóteses, aquela que melhor explica o fenômeno. E partindo da virtude explicativa, de ser a melhor explicação disponível, inferimos seu valor de verdade. Essa é, novamente, a formatação do argumento do Harman. Né? Partindo da formatação proposta, certo? A gente pode ver que o cerne da IBE é uma seleção entre alternativas hipotéticas rivais para solucionar um determinado fenômeno e alternativa de que melhor... E a seleção da alternativa que melhor responde o fenômeno passa a ser considerada verdadeira. Pautado nesse elemento, a gente pode distinguir que Harman cometeu dois equívocos ao identificar IBE com abdução. Primeiro, o processo avaliativo da hipótese, e 2, a atribuição do valor de verdade à hipótese, certo? No primeiro ponto, a diferença basilar entre os argumentos é referente ao processo avaliativo da hipótese explicativa. Enquanto a abdução se configura como um processo de formulação de uma única hipótese nova e exclusiva baseada em insights e no conhecimento anterior do indivíduo,
IBE é parte de um conjunto pré-estabelecido de alternativas e por algum critério de seleção justificado, aliado aos pressupostos assumidos pelo sujeito, seleciona a melhor hipótese do conjunto. Já quanto ao processo valorativo da hipótese, enquanto a dedução de per situa a verdade da hipótese nas premissas, e por essa razão a hipótese é condizente com a conclusão, Harman, em sua IBE, por outro lado, situa a verdade da hipótese somente na conclusão, visto ser dependente do atributo de melhor explicar o fenômeno. A IBE liptoniana, né? O Lipton ele apresentou a IBE dele em 91, no seu livro Inference to Best Explanation, oferecendo uma reformulação da IBE do Harman, buscando resolver alguns problemas e também sem entrar no mérito da questão se é indução ou não. Essa é, novamente, a formatação da IBE do Lipton. E, embora não esteja explícito, aqui entra uma questão muito importante para a minha pesquisa, né? Que, embora não esteja explícito na formatação do argumento de Lipton, o autor alega em sua obra que a IBE funciona através de 2 estágios ou filtros epistêmicos. Não aparece na formulação, mas ele explora isso o tempo todo no livro dele. O primeiro filtro parte do conjunto geral de todas as explicações possíveis ou potenciais para a resolução do problema e seleciona, através do conhecimento anterior do sujeito, um conjunto com somente hipóteses viáveis, ou seja, apenas as hipóteses que seriamente podem explicar o fenômeno e não apelam para causas absurdas ou improváveis, limitando deste modo o conjunto de alternativas analisadas. Como dito, essa primeira seleção operada através do conhecimento anterior do cientista. Com base nos conhecimentos e premissas anteriores do sujeito, determinamos as candidatas potenciais para a melhor explicação do fenômeno e podemos partir para o segundo filtro. Esse segundo filtro opera selecionando a melhor explicação dentre o conjunto de opções viáveis do primeiro filtro. Contudo, a expressão melhor explicação é carregada de ambiguidades, e para prosseguirmos nesse estágio, se faz necessário de antemão definirmos em que consiste o atributo de melhor explicação. Para Lipton, a melhor explicação é a hipótese mais plausível, isso é, a que oferece maior entendimento explicativo. A virtude de plausibilidade aqui, ela é a melhor capacidade explicativa e não somente uma possível capacidade explicativa, né? Já que o primeiro filtro ele eliminou hipóteses absurdas, etc. Né? A gente pode dizer, então, que a IBE opera no primeiro estágio selecionando um conjunto de hipóteses potenciais explicativas para um fenômeno. Depois, no segundo estágio, determinando qual das hipóteses potenciais é mais plausível. Chegamos, então, à melhor explicação do fenômeno, a qual é, por natureza, mais provável. O que vemos é que Lipton parte da maior plausibilidade de uma hipótese dentro de um conjunto de alternativas infere, através do conhecimento anterior, que ela, por ser verdadeira, possui a melhor capacidade explicativa possível, buscando legitimar a inferência do valor de verdade e o atributo de melhor explicação com base nas considerações explicativas da hipótese. Vou concluir, então. A abdução, na fase madura do Peirce, é um insight criativo que ocorre no sujeito diante de um fenômeno a ser explicado e que recorre ao conjunto de crenças e conhecimentos anteriores do próprio sujeito para oferecer uma hipótese nova. A IBE harmaniana é uma forma de raciocínio que pressupõe uma avaliação seletiva entre alternativas rivais para responder a um fenômeno e seleciona a melhor alternativa baseada em sua capacidade explicativa. E a IBE liptoniana, embora compartilhe da formatação da abdução, ela é uma forma de raciocínio que apregou a existência de 2 filtros epistêmicos que selecionam primeiramente as hipóteses potenciais para responder ao fenômeno e depois a hipótese mais plausível dentro do conjunto de hipóteses potenciais. Ambos os filtros são guiados por considerações explicativas e pelo conhecimento anterior. Isso foi o que eu produzi até agora. O meu desenvolvimento futuro seria que, embora seja possível vislumbrar uma distinção de nível psicológico entre o que é abdução e o que é IBE, aos moldes de Lipton, para compreender de forma adequada, eu vou passar a estudar o que são essas considerações explicativas que o Lipton coloca no seu livro. Porque eu acredito que através de um exame mais minucioso dessas considerações explicativas, eu vou poder mostrar que a distinção entre IBE e abdução é ainda mais profunda ainda, além da questão dos 2 filtros. Por hora, é esse meu trabalho. Obrigado a todos. Muito obrigada, Gabriel, pela apresentação. Exatamente. Desculpa correr um pouco e falar rápido. Encerrou exatamente no teu tempo. Nós temos agora 10 minutos para perguntas. Eu tenho uma pergunta. Sou Francesco Ferrari. E queria saber se tem uma concordância entre os lógicos, os cientistas, nesse sentido, sobre a formalização da abdução.
Porque eu vi algumas propostas, mas não sei se tem, eu não sou um experto no tema, queria saber se tem essa concordância sobre como formalizar a regra de abdução, por exemplo, como regra ou como lei, por exemplo, não sei. Sim. É que assim, uma coisa que eu deveria ter dito, eu não deixei claro, é que não existe só abdução persiana, né? Existe, por exemplo, a abdução bayesiana, que não é o ponto do trabalho, assim, certo? Não é esse o ponto, mas aqui geralmente é muito, talvez seja mais encontrada ainda em livros sobre filosofia da ciência, de lógica, sobretudo, né? Sim. Assim, eu conversei já com alguns estudiosos de lógica, eles têm um certo consenso de que, ao modo do Lipton, sintaticamente falando, abdução e IB é a mesma coisa, certo? Só que o meu ponto não é exatamente esse, se formalmente se trata da mesma forma de raciocínio, mas sim se o processo da dinâmica científica que busca, o processo que busca explicar da dinâmica científica, bem como o processo psicológico, se trata da mesma situação, certo? Sim. Então, assim, é possível sim que nós vejamos muitos lógicos dizendo que a abdução, do modo que eu apresentei aqui, que é um dos modos, né, mas ao menos no modo do Peirce, é o modo mais corrente entre os estudiosos, é a mesma coisa que a IB do Lipton, em forma, mas não em conteúdo. Sim, entendi. Obrigado. Eu agradeço. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, quería, Gabriel, quería preguntarte cuál es tu posición respecto de la utilización de la inferencia a la mejor explicación en el metanivel. En tanto, muchos autores, bueno, en general los realistas, uno de los argumentos más importantes a favor del realismo científico es el argumento del no milagro, que algunos consideran que tiene la forma de un argumento a la mejor explicación, pero justamente hay quienes rechazan la utilización de la inferencia a la mejor explicación en el metanivel. Quería conocer tu posición. Uhum. Muito obrigado pela pergunta, professora Nélida. A minha posição eu entendo que o uso de IBE para justificar o realismo é uma coisa usual e muito frequente, mas eu me oponho pela seguinte questão. Isso é uma coisa que eu desenvolvi numa pesquisa passada, há pouco tempo, que foi tentar olhar, porque assim, quando a gente pensa nos debates, por exemplo, do Van Frassen e do Statsilos, eles sempre... o Van Frassen tinha o argumento do conjunto defeituoso, o Berlot, enquanto o Silos disse que Berlot não passava de uma objeção lógica, que não tinha relação com a dinâmica científica, porque o conhecimento anterior dos cientistas ele afunila e vai nos ligando somente às posições verdadeiras, né, da ciência. Ele exclui tudo que é falso. Eu rechaço o uso de IBE nesse sentido, porque em um trabalho que eu fiz um tempo atrás, eu busquei em sociologia da ciência, principalmente em Bruno Latour, uma forma de identificar a construção do conhecimento anterior, né? E segundo essa análise sociológica, né, o conhecimento anterior não é totalmente livre de falhas. Portanto, assim, o argumento do Berlot ainda tem uma certa eficácia quando a gente olha para a própria dinâmica científica. Então, eu pessoalmente me oponho ao uso de IBE para legitimar o realismo científico. Embora eu concorde que o realismo científico seja uma das posições mais coerentes diante de várias formas de antirrealismo. Eu só não acho que IBE seja um argumento muito adequado para representar isso. Essa posição. Gracias. Muito obrigado. Nós temos aqui mais uma pergunta do Vitor. Ele escreveu, tenho também uma dúvida. Sei também que há uma discussão em lógica sobre a abdução ser um tipo de indução. O que pensa sobre? Certo. Aí entra aquela questão da própria questão da distinção com o que o Lipton apresenta. O Lipton, na trata de IB, ele diz que IB é sim uma indução, certo? O que ele está propondo como IB, que também ele diz que é abdução, é uma forma de indução. Já o Peirce dizia que não, porque se trata de um insight psicológico, mas aí a gente teria que examinar a fundo até que ponto um insight não é uma forma de raciocínio indutivo e como pode acontecer essa forma de insight na consciência. Eu, até o momento, não tenho uma posição muito clara, muito
em definir se abdução é ou não indução. Eu chuto, né, o meu palpite atual é que não é a mesma forma de inferência, certo? Uma inferência indutiva é uma coisa, uma inferência abdutiva é outra, dadas as razões psicológicas. Mas eu acho que um estudo mais profundo acerca disso pode ser até de grande ajuda para o desenvolvimento do meu trabalho. Obrigada. A Mariana escreveu: você conhece o texto do Anderson sobre a evolução do conceito de abdução no Peirce? Eu usei muito ele no meu trabalho, conheço sim. Agradeço pela indicação. Foi um texto de grande ajuda, porque clareou muita coisa. Como eu não sou estudioso do Peirce, foi difícil. Só os textos dele seria muito difícil eu conseguir me localizar no funcionamento da evolução do conceito. Tá certo, então. Agradeço pela apresentação, Gabriel. Agradeço pelas respostas.